Boa noite, César, presidente. Tudo bem? Estamos no nosso último dia de Qualifica. Qualifica é um evento que a Fama oferece para toda a sociedade de forma gratuita. E nesse ano tivemos participantes do Brasil inteiro, cursos gratuitos para a sociedade. A Faculdade Metropolitana de Anápolis fornece esses cursos. E hoje nós teremos a palestra do nosso chanceler, o chanceler da Escola de Ciências Exatas e da Terra, presidente César Valmor Mortari. Agradeço a presença, agradeço por ter nos recebido tão bem, tá bom? Agradeço também a quem está participando, a quem está nos assistindo, agradeço nosso mantenedor, a instituição, direção geral, o nosso palestrante de hoje, o chanceler da Escola de Engenharia de Ciências da Terra, presidente César Valmor Mortari, um pouco do currículo dele. Ele é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele já foi responsável técnico por mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, entre os quais agroindústria, shopping, center, prédios, entre outros. Executou obras metálicas de empreendimentos importantes, como o Shopping Flamboyant, em Goiânia, a sede do CNJ e a Torre do TV Digital em Brasília, projeto de Oscar Niemeyer. Palestrante e articulista. É presidente atualmente do Sinduscon, Goiás, Sindicato da Indústria da Construção, e diretor técnico da Arontec Construção em Aço, em Goiânia. Mestrado em Engenharia de Produção pela UFG, e tem certeza que outras coisas mais, que ele é muito competente, e é um privilégio ter aqui conosco hoje o doutor, presidente César Mortari. A palavra está contigo. Boa noite, Rafael. Me ouve? Eu ouço sim. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de dizer que eu me sinto muito lisonjeado pelo convite, e então receptividade, eu acho que vamos conversar coisas muito interessantes aí, vai ser legal. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, também de dizer a todos que a minha função hoje de presidente do Sinduscon me faz representar todo o setor de construção de Goiás, à exceção de Anápolis, que tem um Sinduscon específico. E então nós, para quem lida com isso, com a construção, lá nós cuidamos das empresas, né, do setor de construção de um modo geral, e cuidando de tudo que for pertinente ao setor, aos interesses do setor, dos trabalhadores, das empresas, para que o ambiente de negócio seja cada vez melhor. Então, eu acho que partimos, né, Rafael, para a nossa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Por favor, divida a tela, né, daquela forma. Iremos aprender muito com o senhor hoje. Deixa eu ver aqui. Eu consigo. Veja, você consegue ver a minha apresentação? Não, dividiu a tela, mas não a apresentação. Peraí. Isso. Peraí. É uma janela. Isso. E aí... Escolha a apresentação. Mas é que a apresentação não está aparecendo aqui para mim. Ela está aberta. Ó.
Vamos ver. Que tela é essa que está aparecendo? Dessa forma, o senhor compartilhou seu computador inteiro, entendeu? A gente vê tudo que o senhor está mexendo. Como é? Da forma como está, a gente vê seu computador por completo. Se eu entrar na área de trabalho agora, a gente irá ver também, entendeu? E agora, viu? Não. Ainda não. A sua apresentação está aberta em alguma janela? Está aberto. Pare de apresentar, por favor, e coloque novamente para só a tela dela. Não apareceu? Qualquer coisa o Paulo apresenta ela para a gente também. O Paulo está conosco. Boa noite, Paulo. O Paulo é coordenador das engenharias. Qualquer coisa ele fica ele apresenta também. Tá. Sem problemas. Deixa eu só tentar mais uma vez. Como é que é aqui, minha filha? Daquela mesma forma. Apresentar lá no quadrado com a seta, né? Mas é que não aparece a apresentação para mim aqui, ó. Não apareceu? E agora? Apareceu ou não? Doutor, o que está aparecendo é a sua completa. Quando o senhor for lá escolher uma janela, clica na do PowerPoint. Pois é, mas é que não está abrindo. Está aparecendo, né? O senhor quer que eu apresente aqui para o senhor? E se eu... Só colocar a tela inteira e abrir ele, o PowerPoint. Já deixa aberto. Deixa eu ver. Apresentando a tela inteira, né? Se quiser abrir o PowerPoint, aí isso também dá certo. E agora, apareceu? Perfeito, coloca para aparecer. Isso. Estamos ok. Ótimo, funcionou sim. Tem uma janelinha aí abaixo da inscrição Meet, está em compartilhamento de tela. Pode colocar ocultar, por favor. Ocultar. Isso, perfeito. Vou fechar meu microfone agora, minha tela. Tá bem. Está 100%. E me ouve bem? Sim, perfeitamente. Tá ok. Então, pessoal, boa noite novamente. Desculpem aí o transtorno da tecnologia, mas nós vamos abordar aqui a questão da sustentabilidade e a economia circular na engenharia civil. Essa demonstração, ela tem a pegada da engenharia civil, da construção civil, mas ela não é feita para engenheiros civis, né? Então, todo mundo vai conseguir acompanhar, porque nós vamos abordar de maneira, assim, mais holística. Então, em primeiro lugar, eu estou mostrando aqui o nosso Sinduscon em Goiânia, para que todos nos visitem aí nas suas possibilidades. Aqui é a nossa casa, é a Casa da Construção. Aí a pergunta, o que é a ousadia, né? A ousadia, por exemplo, é fazer isso aqui, ó. Isso aqui, para quem já foi para o Rio de Janeiro recentemente, vai ver esse prédio que chama Aqua Corporate, no porto do Rio de Janeiro, nas obras chamadas do Rio Maravilha, e vejam aí a declividade do pilar, né, da fachada, quer dizer, um prédio muito audacioso. Então, é só para convidar todo mundo, né, convidar os alunos a que tenham ousadia no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas aspirações, não se conformem com qualquer coisa, né, almejem sempre mais, né. Então, por exemplo, um prédio desse, um dia foi a ousadia de alguém que pensou nele, né, e hoje está aí funcionando. Tá? Então, aqui um pequeno roadmap da nossa apresentação, nós vamos abordar esses itens um a um.
A primeira questão é a contextualização do mercado, né? Então, é muito interessante mostrar para vocês o que é o mercado da construção civil, de um modo geral no país, mas em particular na região metropolitana, em Anápolis, em Goiás. Então, o que afeta, o que nos afeta, né? É a questão da baixa produtividade. Isso é um problema muito sério, porque o país, para vocês terem uma ideia, ele cresceu a produtividade à base de 3%, 4% ao ano durante 50 anos. E de uns 30 anos para cá, a produtividade baixou para 1% ao ano. E isso é um dos motivos pelos quais o país não cresce, né? O uso intenso da mão de obra com baixa qualificação, ainda temos isso. Nas empresas de ponta isso já mudou bastante, né? Mas na média geral das construtoras ainda temos a questão da baixa qualificação. E temos a pouca inserção da construção industrializada, né? Então isso é um dos motivos que afeta aí a nossa construção civil. E a situação da mão de obra no nosso setor evidencia isso, que existe uma exaustão de recursos humanos, né? É até interessante falar sobre isso, porque se fala muito em desemprego, e de fato ele existe, mas o fato é que basta o país crescer 3%, 4% ao ano durante 3 anos, que logo ele exaure todos os seus recursos humanos, né? Então, isso é um problema para a continuidade, para a perenidade das empresas, né? A baixa atratividade da profissão junto aos jovens é uma questão, baixa contratação da mulher, principalmente nos canteiros de obra, né? E a grande rotatividade, que é uma característica do setor. Então, com isso, nós temos só 2 caminhos, 2 grandes caminhos para corrigir tudo isso, e é andar pelo caminho da sustentabilidade. Esse caminho só é possível com 2 questões: a produtividade, quer dizer, aumentos consistentes de produtividade, e a introdução maciça da construção industrializada, né? Esses 2 itens têm que ser tocados de frente, para que isso gere benefícios para o setor como um todo. Pois bem, então, nisso aqui estão as questões de pré-fabricação, né, as obras pré-fabricadas, nós vamos falar mais adiante, o uso intenso da mecanização, e uma última questão muito importante, que é a precisão e compatibilização dos projetos. No Brasil, nós temos uma tradição de projetos precários, né? Se começa a obra sem projeto, isso tem que mudar, né? Isso é um dos problemas da nossa construção. Então, vejam aí, nós temos que ter um uso intenso desses equipamentos, das gruas, das plataformas, e de manipuladores, guindastes, e agora, mais recentemente, de máquinas autônomas, né, já de internet das coisas. Aqui tem duas questões que nós precisamos avançar muito. Na questão de manipulação de materiais, tem a questão dos planos de rigging. Então, eu queria dar essa sugestão para muitos aí que estão estudando, que esse é um ramo muito interessante aí para abordar, para ser especialista. E, de outro modo, também detalhista de estruturas, de um modo geral. E é claro que agora nós estamos falando em 3D, né? Então tem que se especializar em BIM. A questão da segurança do trabalho, vejam aí como é que eram as obras no início do século passado, né? São fotos conhecidas aí de todos, e hoje já o parâmetro é esse aí, né? As pessoas muito equipadas, né? Vejam aqui em cima a questão da linha de vida, né? O soldador muito equipado, os montadores com NR35, e bem equipados. Então essa é a nova situação
da construção, né, da construção industrializada, da construção já mais moderna, vamos dizer assim. Então, vamos dar uma visão, um overview aqui sobre a construção industrializada, só para alinhar com todos aí do que se trata. As estruturas, elas têm estruturas metálicas, pré-moldados de concreto e protendido, steel frame e wood frame, né? São as principais. Wood frame as estruturas em madeira, que nos Estados Unidos usa-se demais. O steel frame, que é estruturas em aço leves, também chamado light steel frame, e então isso é muito usado nos Estados Unidos e aqui já se usa, tem um uso bem recorrente. Aqui, só para que todos entendam, então isso aqui é uma estrutura metálica normal, isso aqui é uma estrutura de concreto pré-moldado, aqui é um wood frame, aqui é um steel frame, né? Então, o steel frame e o wood frame têm características, como característica, que as cargas são distribuídas pelas paredes, né? Então, as paredes são autoportantes. Já no pré-moldado e na estrutura metálica, não. Você tem uma estrutura principal, né, que sustenta todo o prédio e depois os acabamentos das paredes são só de vedação. As lajes nós temos steel deck, lajes alveolares de concreto armado ou protendido, temos pré-moldadas treliçadas com tavelas em EPS, lajes tipo Pi pré-moldadas, então vários tipos de lajes na construção industrializada. Vejam aqui é o chamado steel deck, aqui é o steel deck com aplicação de stud bolts, né, com aplicação por eletrofusão, aqui são vigas lajes treliçadas, aqui são lajes alveolares. Fachadas, nós temos painéis isotérmicos, metálicos, vedações com placas cimentícias, fachadas de vidro unitizada, temos painéis metálicos em aço, alumínio e ACM, ACM é o chamado Alucobond, temos painéis pré-moldados em concreto e pré-moldados mistos. Vejam aqui, então, aqui é ACM, aqui é fachada pré-moldada em concreto, aqui também pré-moldada em concreto, aqui em ACM, aqui unitizada, e aqui em ACM também em placa cimentícia. Divisórias e instalações, hoje nós temos a questão dos banheiros prontos, né? Assim como portas e janelas prontas, divisórias em light steel frame e forros e paredes em drywall, instalações em PEX. Aqui nós podemos ver instalações em PEX, são essas aqui, isso aqui são os banheiros prontos, vejam aqui ele entrando no edifício, pronto, né? Ele vem pronto mesmo, até com toalha, se quiser. E as portas também prontas, vejam, ela vem pronta com todos os equipamentos, pintada, prontinha. E as paredes aqui em drywall, vejam aqui, o teto em drywall também. Então agora nós vamos abordar um pouquinho, só para explicar como são as estruturas, né? Essa obra aqui é interessante, é uma estação de trens em Londres, na Inglaterra, né? Muito interessante aí, com grandes vãos. Então nós temos, em termos de estrutura metálica, dentro da construção industrializada, a estrutura metálica é bastante preponderante, mas também o concreto armado e protendido. Mas nas metálicas, só para alinhar aqui, nós temos metálicas puras, metálicas de aço concreto e híbridas. A estrutura metálica pura é onde ela é só estrutura metálica. Então, vejam aqui duas obras, essa obra aqui em Goiânia, isso aqui é a escada de incêndio do Goiânia Shopping, né? A escada de incêndio do Goiânia Shopping é de uma estrutura pura. Já aço concreto, isso aqui é uma obra em São Paulo,
um prédio comercial onde os pilares são mistos, ó. Ele é feito em estrutura metálica e estrutura de concreto. As híbridas são as que misturam parte em concreto e parte em estrutura metálica, né? Então, aqui temos o caso de uma obra muito interessante lá em Abu Dhabi, que é em estrutura mista, com core em concreto e o restante em estrutura metálica. Agora vamos falar um pouquinho de economia circular. O que é a economia circular? A economia circular é esse desenho aqui, é tudo convergindo de novo para o início. Essa é o espírito da economia circular, né? Você tem o processamento, você tem a fábrica, vem para o consumidor usa e volta para a fábrica, aproveitando todos os recursos e todos os resíduos, na medida do possível, né? Então, isso é economia circular. Na economia circular, você tem algumas questões interessantes aí que tem que ser mais abordadas, né? Isso tem que entrar para dentro, por exemplo, dos sistemas de gestão empresarial. Tem a questão da controladoria com databook e tem a questão do planejamento e controle de produção, né? O PCP, que pouca gente, vamos dizer, está habituado com esse termo, mas é um termo cada vez mais usado. Ele é muito usado na engenharia de produção, mas na engenharia civil já é bastante usado. E temos também a questão da gestão integrada, né? Então, você tem qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social. Isso são ativos tangíveis e intangíveis, né? E tem o ESG, mais recentemente, que é Environmental, Social and Corporate Governance. O que é isso? É meio ambiente, a parte social e a parte corporativa, a governança corporativa da empresa. Isso são chamados ativos intangíveis. Hoje em dia, grandes instituições, eles pontuam esse ESG e fazem com que a empresa entre num ranking, né, nesse sentido. Muito bem. Também temos a questão do compliance, né? Então, que é o compromisso da empresa com atender às leis, o ordenamento legal, né? Não se submeter a crimes, principalmente questões de corrupção, né? Então, isso, as empresas estão cada vez mais sendo treinadas nesse sentido, e aqui vale muito a questão das parcerias que o Sinduscom faz e as empresas, né, com o SECONSE, que é a divisão social do sindicato, e o SESI e SENAI, o Sistema S da indústria, né, que nos ajuda muito, muito mesmo, né. Agora aqui, só para compartilhar, é uma coisa interessante, porque muita gente faz confusão sobre isso, fala assim, temos que ser eficientes, temos que ser eficazes, mas muita gente faz confusão do que uma coisa significa e outra, né? Então, eficiência é a ausência de desperdícios, né? É produtividade, e principalmente é fazer bem feito o que deve ser feito. Já eficácia é outra coisa. Eficácia é a capacidade de realizar resultados, é chegar aos resultados, chegar aonde você quer chegar, ou seja, é fazer somente o que deve ser feito. Isso é eficácia, né? Então, enquanto a eficiência, por exemplo, está associada à produtividade, a eficácia está associada a resultado. São coisas, de certa forma, bem diferentes, né? E aqui eu queria abordar rapidamente questões bem atualizadas da construção civil, né? O Lean Thinking, quer dizer, o pensamento Lean, pensamento enxuto, né? Quer dizer, a construção com os melhores recursos e os menores recursos, menores custos possíveis,
né? Isso que é o significado desse Lean Thinking. É tudo que você vai pensar, é pensar de maneira mais enxuta, com menos recursos e com o máximo de resultados, né? Na questão da sustentabilidade, muitos empreendimentos hoje têm que ser certificados, e essas duas certificações são as mais conhecidas, a LEED e a Aqua. Outra questão que o engenheiro tem que se ater, o engenheiro, técnico em edificações, todo mundo que trabalha em obra, em projeto também, é a questão da norma de desempenho. Claro, já falamos, a plataforma BIM é fundamental nesse sentido. A logística reversa, que é o tratamento de resíduos, né, da construção civil, que inclusive hoje é regrado por leis, então é obrigatório fazer isso aqui. O planejamento das empresas e a compatibilização de projetos, que nós já até falamos sobre isso. Só curiosidade, para quem quiser saber, essa obra aqui é o Teatro Nacional em Pequim, na China. Aqui também, na questão de tendência tecnológica, na questão do IoT, vocês sabem, né? É Internet das Coisas, Internet of Things, né? É uma sigla em inglês que quer dizer Internet das Coisas. Então, é a questão hoje de você migrar da indústria 4.0, que já está muito conhecida, para a construção 4.0. E daí, na questão da IoT, você tem sensores vestíveis, rastreamento de ferramentas, drones, e agora, mais recentemente, equipamentos autônomos, né? Inclusive equipamentos de grande porte, né? Já existem caminhões, carregadeiras, patrolas, né, grandes equipamentos trabalhando sozinhos, né? Aqui, então, só para dar uma palhinha de como as possibilidades dos desenhos em plataforma BIM e gerando arquivos de realidade aumentada. Então, olhem aqui o que é possível fazer, né? Você faz um desenho, depois você pode apresentar para o seu cliente ele andando pela obra. Então, e veja, é um desenho muito simples, bem simplificado, com linhas simples. Hoje já existem softwares tipo Lumion que fazem tudo isso com volumetria, né? Uma volumetria mais bonita e tal, mas são sofisticações. O importante é a manipulação do programa de tal forma que você tenha essa visão em 3D, né? Que você tenha o detalhamento simplesmente por aproximação do desenho. Você aproxima o desenho e lá você tem todos os detalhes. Você clica na peça e nela estão todos os detalhes executivos da peça. Então, isso aqui é o futuro da construção, né? Sem isso aqui, quem não entrar nisso aqui, eu vou dizer para vocês, em 5 anos está fora. Tem que entrar para esse mundo aí, tá certo? Então, aqui. Então, nós já vimos lá o outro quadrinho, mas aqui dá para ver bem a questão da economia circular, como é que ela funciona. Ó. Raw materials são as matérias-primas, os desenhos, né? Aí vem a produção, vem a distribuição, vem o consumo, vem a coleta e vem a reciclagem. Daqui sai alguma coisa chama residual waste, quer dizer, uma sobra residual, mas que normalmente vai para um outro uso, né? A ideia aqui é que você não tenha obsolescência programada. Ó, vejam que frase bonita. Obsolescência programada vai ser obsoleta, né? E cradle é a ideia do cradle to cradle, quer dizer, você sai do berço, vai, usa e volta para o berço. Isso é economia circular, né? Então, como funciona isso na construção civil? Então, você tem o projeto, tem a construção,
tem o uso, né, a vida útil do prédio, né, do edifício, depois você tem a desmontagem do edifício, a reciclagem e, de novo, o projeto, né? Então, vejam que, para isso ser possível, a construção tem que ser industrializada. Você não pode ser demolição, tem que ser desmontagem, né? Isso é fundamental para que essa economia circular funcione na construção civil. Aqui nós vamos falar sobre vantagens econômicas da construção industrializada, em particular da estrutura metálica, né? Essa obra aqui, para quem não conhece, é a entrada do aeroporto de Baku, no Azerbaijão, né? Para quem for lá, não deixa de tirar essa foto. Então, aqui tem uma questão que é o seguinte: toda obra ela tem um custo para o empreendedor, né, um custo conhecido, e tem um custo para a sociedade. Esse custo para a sociedade ele é desconhecido, só que tem uma teoria aqui do meu amigo Ceotto, que fala o seguinte, que essa proporção é a proporção do iceberg. Vocês sabem que no iceberg o que fica para cima é 10% do bloco de gelo, 90% fica embaixo. Então, dentro da água, né? E ele diz isso, que o custo para a sociedade é de 90% do custo do empreendimento. Só que isso fica diluído pela sociedade, né? Que custos são esses? A poluição, né? O consumo de energia, o consumo de água, o lixo, né? Todas essas questões. Nós vamos ver isso agora melhor. Então, por que construir um sistema off-site? O que é o sistema off-site? Off-site é construir fora, off é fora do site, fora do lugar, fora do edifício. Você constrói fora e depois somente monta. Isso que é a construção off-site. Vocês vão ouvir muito esse termo, né? Esse termo está pegando agora. Então, por que off-site? Porque você tem uma melhor rastreabilidade no âmbito da norma de desempenho, você tem a profissionalização de todos os trabalhadores. Aqui começa a desaparecer a figura do servente, a figura da pessoa que só serve ao outro. Não existe isso. Não pode existir isso na construção civil. Todos têm que trabalhar, ninguém pode servir ao outro, não. Todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa, né? Então, em tese, a nossa construção civil tem que migrar para a situação em que todos são profissionais, entende? E nós temos a necessidade das construtoras tem que reduzir os seus graus de incerteza, né? Um dos problemas da construção convencional é que a construtora só tem uma ideia de quanto vai ser o custo, né? E o custo é em aberto, então isso tem que diminuir. E também a questão de que todo país que enriquece, ele passa a ter um uso intenso da construção industrializada. Aqui a questão da Lean Construction, que tem a ver com a Lean Thinking, que nós falamos antes, né? Então, Lean Construction é o quê? É o pensamento enxuto, é a produção enxuta, é a manufatura enxuta dentro da obra, né? O Just in Time, muita gente já conhece, é a construção no tempo certo, né? On demand, né? Somente feito na hora que precisa. E a questão de busca de redução do tempo de ciclo, né? O tempo de ciclo aqui, por exemplo, num prédio, é o tempo entre uma laje e outra. Você faz uma laje, depois faz outra. O que é o tempo de ciclo? É o momento que você terminou a concretagem de uma até o momento que terminou a concretagem de outra laje. Isso é tempo de ciclo. Aqui mais ganhos intangíveis, do uso especificamente da construção metálica. É porque você diminui a pressão sobre o desmatamento da floresta. Porque grande parte do desmatamento da floresta vai para a construção civil, né?
E então isso, na medida em que desaparecer a construção convencional e ter mais construção industrializada, você vai diminuir essa pressão sobre o desmatamento. O desmatamento só existe porque alguém compra madeira. Se ninguém comprar madeira, acaba o desmatamento, né? Então, mas a precisão sobre o controle de custos, isso é uma grande vantagem, a profissionalização, a alta reciclabilidade e duas questões muito em voga hoje, que é o NZE, que é Net Zero Energy, e o ZEB, que é o Zero Emission Building. O que é isso? Primeiro, emissão zero de energia e emissão zero emissões do prédio. Quer dizer, o prédio gera energia, toda a energia que ele produz, que ele necessita, ele mesmo gera essa energia, e o edifício não gera nenhum tipo de emissão, nem emissão de carbono, ele zera as emissões de carbono, ele zera os problemas relativos ao manejo de resíduos sólidos e assim por diante. E olha só, aí você me pergunta, mas quanto que é isso, mais ou menos? Nós fizemos algumas contas e chegamos a essas conclusões aqui, que a construção metálica, mista, aço, concreto e híbrida, ela traz vantagens que podem ser precificadas, e nós chegamos a isso. Consumo de água reduz 30%. Consumo de energia reduz 15%. E o número de viagens para executar a obra é 50% menor. Aí você pergunta, mas espera aí, mas o que tem a ver com o número de viagens? Tem a ver que você força menos a infraestrutura da cidade, você tem menos poluição atmosférica, portanto, menos problemas de saúde ligados a questões das vias respiratórias, né? Então, tudo isso colabora para que o ambiente da cidade seja um ambiente mais salutar, um ambiente melhor de se viver. Questão do resíduo sólido e a questão também que a geração de resíduo é muito próxima de zero. E além de ser próxima de zero, ele é 100% reciclável, né? Então, isso deve ser buscado, né? Deve ser um compromisso de todos. Agora, o item 6, nós temos aqui o que fazer, né? O que fazer no seguinte ambiente, no ambiente em que temos problemas, né? Então, uma das questões que nós propomos é a coragem de seguir os ricos. O que é isso? Seguir os ricos, é seguir os países que enriqueceram, usar do benchmarking dos países que enriqueceram. Por que eles enriqueceram? Eles enriqueceram porque eles trabalharam fortemente em cima da cultura, da educação, haja visto o caso da Coreia. Então vamos fazer, na Coreia deu certo, vamos fazer. Deu certo porque usou uma política econômica com tripé econômico, então vamos fazer tudo aquilo que deu certo nos países. O que não deu certo, não vamos fazer. Então tem que ter coragem de fazer isso, né? Na questão da educação, já que estamos aqui numa faculdade, é aumentar a carga horária dessas matérias ligadas à construção industrializada. E na nossa visão, tem que ser 4 semestres obrigatórios só especificamente desse assunto. Aumentar a quantidade de cursos de especialização, né, de pós-graduação, de mestrados, de doutorados, tudo isso importa. Principalmente para chegar nisso, horizontalizar o conhecimento, né? Isso que é importante, né? E você tem toda a cadeia produtiva, esse conhecimento universalizado, né? Aqui, por exemplo, vocês terem uma ideia, aqui situações em visitas para a fábrica, né? Inclusive, nós particularmente convidamos a todos, né, formarem grupos para nos visitarem, as nossas portas estão abertas, e de várias empresas, várias indústrias, né?
mesmo do pré-moldado, da estrutura metálica, todos estão com as portas abertas para visitas, né, de universidades. E também sejam sejam ratos de feira, rato de congresso, rato de simpósio, rato de palestras, isso é muito importante. Mas não leva o celular, não fica mexendo com o celular, né? Você pode mexer no WhatsApp depois, né? TikTok depois, né? Quando você vai num congresso, presta atenção em tudo que você vê, tira foto, filma, presta atenção mesmo, isso é muito importante, muito importante, muito importante. Planejamento das construtoras, isso é muito importante. O foco na vida útil da obra, tá? Manutenibilidade. Isso aqui, se vocês verem a nova norma de desempenho, ela fala em vida útil de 50 anos. Então, hoje em dia, uma obra, para ter essa durabilidade, tem que olhar com muito carinho a questão da manutenção. Compatibilidade de projetos e melhoria contínua dos processos. Isso aqui tem que ser um mantra, melhoria contínua dos processos. Seja se você está fazendo cálculo estrutural, projeto, você é de produção, você é de compras, você leva e traz, o que você estiver fazendo tem que melhorar o processo, sempre. E sempre é possível melhorar. Isso tem um nome que os japoneses deram, que foi implantado na Toyota, que chama-se Kaizen, Sistema Kaizen. Leiam sobre isso, Sistema Kaizen da Toyota, onde lá foi implantado esse processo, né? E para finalizar, eu queria dar uma demonstração de algumas obras, assim, só para, de uma maneira assim mais agradável, mostrar boas obras, grandes obras feitas no mundo inteiro, né, para vocês verem o que é que está rolando, né? Aqui é a estação central de Roterdã, né, de trens, vejam aí que obra bonita, né? Olha a ousadia do arquiteto em fazer, né, esse arco, né? Então, isso é uma coisa muito possível hoje com os novos programas de cálculo, né? E aqui, então, essa obra aqui é pertinho, para quem não conhece, um dia tem que ir lá e tem que andar a pé, tá? Pela ponte JK, você faz esse trajeto aqui a pé, é uma visita fantástica, né? E lá o arquiteto é o Alexandre Chan, né? Aqui é o melhor aeroporto do mundo, né? O Changi, em Singapura, eles fizeram uma nova obra, olha que coisa fantástica, é uma abóboda com água, é bem interessante essa obra, né? Esse aeroporto de Bangkok, né? Uma obra muito interessante. Aqui uma obra que ganhou o prêmio nacional, né? Que é a cobertura novas instalações da entrada do Rio Quente, da pousada do Rio Quente. Essa parte aqui é uma passarela, logo depois da entrada, tudo isso aqui ganhou um prêmio nacional. Né, o aeroporto de Guarulhos já tem um tempinho que está pronto, só para mostrar assim que a nossa infraestrutura de aeroporto está melhorando. Aqui é um prédio sensacional, né, que está vendo que ele tem umas entradas, é porque dentro ele tem os cataventos, né, então ele produz por energia eólica e mais outras questões, principalmente células de hidrogênio que eles têm também, eles produzem toda a energia desse edifício, isso lá em Guangzhou, na China. No Shopping Flamboyant, isso aqui foi em 2015, né, que foi feita essa ampliação, muito interessante ali, onde tem aquelas lojas Swarovski, aquelas lojas novas ali, e a nova praça de alimentação. Essa obra aqui é do CNJ, lá em Brasília, um prédio de 6 pavimentos, vejam aí que bonitinho.
Aqui o novo Sírio-Libanês, que é um prédio todo em estrutura metálica, na verdade estrutura híbrida, essa aqui, porque tem o core de concreto e o restante em estrutura metálica. Temos o Shard London Bridge, também uma estrutura híbrida, olha que interessante. Esse aqui é o maior prédio de estrutura metálica e estrutura híbrida, né, no Brasil, fica em Nova Lima, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui tem um prédio, o maior prédio de Los Angeles, né, isso aqui é o Disney Hall em Los Angeles. É muito interessante essa parte aqui desse prédio, porque a entrada do hotel que tem nesse prédio fica no 70º andar. Né? Esse aqui é o novo World Trade Center, né? Essa aqui é a nova estação de metrô que tem embaixo desse prédio. Aqui, em homenagem às Olimpíadas, né, a grande Fukuoka Tower, é uma das maiores torres do mundo. Aqui em Goiânia nós tivemos um prédio também metálico, que é a nova sede da Unimed. E aqui um prédio fantástico lá em São Paulo, que é o São Paulo Corporate Towers. Vejam que bonito, assim, né, e com muitas áreas em volta. Isso aqui foi um arquiteto argentino americano, que chama César Pelli, e ele morreu esses 2-3 anos atrás, e esses arquitetos aqui que são de São Paulo, a Flávio e Gasparini. Esse aqui de novo, né, o Aqua Corporate, que foi feito por Sir Norman Foster, que é o arquiteto, o principal arquiteto vivo hoje, junto com Santiago Calatrava, provavelmente são os 2 principais arquitetos do mundo vivos hoje. E temos aqui uma questão interessante, que eram 4 prédios feitos por 4 arquitetos diferentes. Muito interessante, quem for em Madrid tem que ver, chama 4 Torres. Né? Essa aqui é uma obra do Lelé, né, o nosso grande arquiteto, que faleceu alguns anos atrás, e vejam, isso aqui é o Sara, lá do Lago Norte, né, muito bonito, né? E esse aqui é o maior prédio da China, é o Shanghai Tower, um prédio muito interessante, porque vejam, ele tem uma forma espiralada e muito interessante. Aqui já estamos finalizando, então essa é a torre da TV digital, foi a última obra do Niemeyer feita em vida, vale a pena a visita, isso fica lá no Colorado, indo para Formosa. Isso aqui é só para exemplificar aqui essa empresa BSB, é essa empresa que tem aqueles vários prédios feitos de maneira muito rápida. Esse caso aqui foi um prédio de 57 andares em 19 dias, então, que é com construção modular, né? Eles levam para o prédio praticamente tudo pronto, né? Então, isso é o máximo da construção industrializada. Você praticamente não tem nenhuma tarefa a ser feita no site, né? Tudo é off-site. Aqui é só para embelezar a minha palestra, né? Vejam que bonito isso aqui em Abu Dhabi, né? Esse prédio aqui chama Capital Gate. Esse prédio aqui é muito interessante, porque também é do Norman Foster, porque esse prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico de Nova York, e eles construíram um mega edifício em cima de um prédio antigo, tombado, né? Naturalmente com toda a engenharia envolvida, né? Então, esse prédio vale a pena vocês visitarem quando forem em Nova York. Esse prédio é muito interessante também em São Paulo, né, da W Torre, porque ele liga os 2 prédios no meio do prédio, né? Agora, e essa aqui é a estação de trens de Guangzhou, muito interessante, assim, né?
E esse aqui é um prédio recentemente inaugurado da Salesforce, em São Francisco, é o maior prédio de São Francisco. Muito interessante esse prédio, porque vocês sabem que lá dá terremotos muito grandes, né? Já teve terremotos terríveis no início do século passado, com incêndios da cidade, e esse prédio ele foi feito para 9 graus na escala Richter, né? Um terremoto realmente violento, e ele está preparado para isso. Aqui é o Marina Bay Sands. Quem for em Singapura tem que ir visitar esse lugar aqui. Vejam que bonito aqui, né? É aquele prédio que isso aqui é um hotel, embaixo tem cassino, tem teatro, tem museu, um monte de coisa, e em cima tem uma piscina infinita de 150 metros. E aqui, para finalizar, o nosso Museu do Amanhã. Esse vão aqui tem 70 metros de vão livre em balanço, né? E é do Santiago Calatrava. Essa obra aqui, quem for no Rio de Janeiro, não pode deixar de conhecer. Essa obra é monumental mesmo, e além disso o museu é maravilhoso, né? Então, para finalizar, eu queria dizer essa frase que é do Einstein: a crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e os países, porque a crise traz progressos. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Então, com isso, eu me despeço. Aqui está a bibliografia, então, onde saíram os materiais, e então eu agradeço a todos, né? Peço perdão aí por ter estourado o tempo, e estou à disposição aí. Agradeço à universidade ter dado essa oportunidade, e contem sempre conosco. Obrigado. Por nada, nós te agradecemos, presidente César Montari, pela sua palestra. Eu sei que o objetivo aqui é só a palestra, mas eu quero fazer uma observação, já que o senhor disse, e é muito interessante, conforme a gente nós já havíamos conversado pessoalmente, a questão de que no Brasil tem um delay, né, entre ciência e tecnologia, não é isso? E o senhor abordou isso falando que é muito importante que nós, alunos, a gente como instituição, forneça e participe, seja piolho de evento, né, perdendo o termo que o senhor utilizou. Rato de evento, né? Porque o que tem acontecido é que vários formandos para um passo atrás de tecnologia utilizada aqui no Brasil, né? E é por isso que a FAMA, o professor Paulo também, coordenador das engenharias, a FAMA no geral, as ciências agrárias, a agronomia também, né? A química, a arquitetura, a nossa escola de ciências exatas da Terra, a gente procura fornecer, através do Qualifica, né, encurtar esse espaçamento cada vez mais, né? E acredito que a gente tenha feito isso bem ao te convidar, né? O senhor explanou muito bem essa questão, e inclusive dando informações técnicas que a gente não consegue na sala de aula, né? Então, esse é o objetivo do evento, e nós estamos felizes com a sua participação. Aprendemos muito com o senhor, viu? Obrigado. Paulo? Tá sem áudio, Paulo. Obrigado, Rafael. César, quando o senhor fala sobre a tecnologia, essa busca da sustentabilidade dentro da área da construção, dentro da área da engenharia em si, a gente consegue ver um reflexo disso hoje, quando a gente para ver dentro de uma indústria, dentro de uma construtora, ou quando a gente fala na indústria 4.0, na construção 4.0, nessa multidisciplinaridade das engenharias, contando com o engenheiro ambiental dentro daquela gestão da obra, do engenheiro mecânico dentro ali da estrutura metálica, o engenheiro de produção dentro ali do controle do processo produtivo, da gestão, do agrônomo lá dentro da eficiência energética, da eficiência de produção dentro ali da sua plantação, um arquiteto em paralelo com o civil ali. A gente vê essa necessidade dessa mudança. A engenharia, nos últimos 5 anos, ela deu um boom
ela deu um salto de melhoria, de adequação e de necessidade. Com a vinda da tecnologia, com a vinda de novas propostas, nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos, estamos tendo que nos adaptar a essa nova gestão. Por isso, quando você fala ali sobre ter mais curso de pós-graduação, mais curso de extensão, se especializando em algumas áreas, isso se torna importante para a gente, né? Porque você pensa, né, Paulo, que principalmente na engenharia, você tem uma transversalidade, né? Você sabe que a primeira engenharia que surgiu foi a engenharia militar, né? A engenharia civil surgiu no século XV, século XVI, ali que surgiu a engenharia civil, porque só existia a engenharia militar, né? E daí começaram a surgir as demais engenharias. Lá no século XVIII, XIX surgiu a engenharia mecânica, a engenharia de Minas com a Revolução Industrial, né? E passou mais 2 séculos praticamente só com 3 engenharias, 4, né? Mas de um tempo para cá, aí surgiu a agronômica e tudo. A própria ambiental ali nos anos 90. Nos anos 90, ambiental e tal, e agora até tem, para mim, tem engenharia demais, né? Assim, não tem sentido, por exemplo, na minha visão, assim, ter engenharia de edifícios, sabe? Então, é uma demanda do mercado, mas eu acho que não deveria então, por exemplo, edifícios, ficar no nível técnico, sabe, ou no nível da tecnologia. Ou uma especialização, talvez, né? Ou especialização, né, porque não tem sentido, a gente já está com 300 engenharias diferentes, 300. Geociências tem mais, o senhor comentou, quando a gente fala das geociências, que é onde a engenharia estão, engenharia, agronomia, tecnologia, tem mais de 300 cursos. Exato. Se é entendível isso aí. Né? Então, porque cada setor, né? Imagina, a engenharia mecânica, você cria então um curso de engenharia de motores, né? Então, vai ser um engenheiro de motores. Não, mas isso aí já está no guarda-chuva do mecânico, né? Então, assim, aí a minha visão pessoal, não é do Sinduscom. A minha visão pessoal é que todas essas especialidades, elas têm que ir para a tecnologia e principalmente para o curso técnico. No caso, principalmente na questão da execução mesmo, né? Da execução das coisas, da engenharia, né? Então, por exemplo, planejamento dentro da obra, na construção civil. Isso pode ser uma tarefa de nível técnico. Veja, só para exemplificar, na Alemanha, nós estamos falando da primeira economia da Europa, terceira e quarta economia do mundo. Lá eles têm muito mais técnicos do que universitários, muito mais, ao contrário da maioria dos países desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, pelo menos 50% da população tem nível superior, e uns 30% tem nível técnico. Na Alemanha é o contrário, uns 50% tem nível técnico, uns 30% tem nível superior. Mas são níveis técnicos de muita especialidade. Não é aquele técnico mais ou menos e faz de conta, não. O cara vai ser um especialista em manutenção de motor de avião. Quanto é que um cara desse ganha? Um cara desse ganha $5.000, 5.000 euros por mês. E ele é um técnico, ele formou no 2º grau, né? Então, isso é um exemplo que um país tão desenvolvido como a Alemanha nos dá, a importância dos cursos técnicos e de tecnologia, né? Então tem que ter universidade, lógico, mas eu acho que o reforço, né, a valorização dos cursos técnicos e de tecnologia é o nosso futuro. Eu acho que é perfeito. Uma outra pergunta aqui, César,
em relação, eu como profissional, qual é a importância que o senhor vê da minha participação dentro do meu conselho? Por exemplo, o CREA tem as reuniões deles ali periódicas, as inspetorias têm reuniões mensais, o CREA tem audiência, tem reunião, tem a própria eleição para a presidência, onde a gente vê ali 10, 15, 7% da participação dos engenheiros dentro da eleição. O próprio sindicato, as próprias associações. O que o senhor deixaria para esses meninos que estarão daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, dentro do nosso sistema ou similares de conselho, dessa participação, dessa união da classe? Olha, eu vou te dizer, Paulo, eu acho que é inexorável que tem que ter uma maior participação das pessoas nas entidades, né? Seja as entidades de conselhos, sejam as associações, os sindicatos, né? É fundamental que tenha essa participação maior. Hoje a participação é muito pequena, muito baixa, e um dos problemas que a gente tem com isso é que as nossas demandas, as demandas setoriais não são atendidas. Por quê? Porque o setor é fraco, né? Nós estamos se fortalecendo, tentando melhorar e tudo mais, mas a fortaleza mesmo de um conselho, de uma associação, ela está na participação efetiva das pessoas. E é muito importante, e você falou um negócio muito importante, essa meninada vai formar agora e tal. É muito importante que eles entrem logo para o sistema, né? Porque na maioria das vezes o que acontece é que a pessoa primeiro faz a carreira e depois ela entra para o sistema. Depois ela vai participar dos conselhos, das entidades, e isso é muito ruim, porque ele nem pode usufruir, vamos supor, da questão do networking, por exemplo, né? Networking, conhecer outros pares, né? Empresas similares, profissionais similares, para melhorar o seu networking, até para melhorar o seu negócio, né? Então, você cuidar do seu negócio, do seu setor, você participar mais, você saber que está votando agora uma lei, por exemplo, tá? Agora vai votar, está votando se tem salário mínimo ou não, se vai continuar o salário mínimo do engenheiro ou não. Você é a favor? Ah, eu sou a favor. Não, você é contra? Não, eu sou contra. Pois é, mas se você estiver nas entidades, a sua opinião vai ser ouvida. Se você não tiver, você vai ser só um comentarista de WhatsApp. Comentário aleatório. Né? Mas se você estiver dentro das entidades, não. Vai ter votação, vai ter carta, vai ter participação, e às vezes a tua opinião vai prevalecer, às vezes por causa da tua atitude, né? Que aí sim é efetiva, né? Aí sim a coisa funciona, porque você está dentro do sistema, você não está na marginalidade, porque cá entre nós, a internet, como ela está estruturada hoje, quem não está dentro da sociedade civil organizada, ele está marginalizado, porque ele é ouvido por vamos dizer, os seus grupos de WhatsApp, mas isso é o quê? 100, 200 pessoas, a repercussão é muito baixa. Mesmo para esses youtubers, essa coisa, eu acho que a influência deles é muito baixa, honestamente, a minha visão. Tem muito mais importância aquele cara que trabalha dentro de uma entidade e consegue fazer ações efetivas para defender os interesses daquela classe, né, daquele setor, né, e fazer valer essas coisas, né? Principalmente porque isso às vezes depende de decisões políticas, né? Então, para decisão, você participar da decisão política, você tem que estar dentro do sistema. Perfeito. Doutor, agradecemos aí a sua participação. Tivemos aqui uma média de em torno de 50 pessoas dentro da nossa palestra, no decorrer dela. Os meninos aqui estão muito animados. Falaram aqui em relação a disponibilizar a palestra, que eles querem
eles querem ela. Em relação à visita, estão concordando aqui no que o senhor fala, com a participação dentro do conselho. E a gente tem que agradecer. A Fama está buscando estreitar os laços, sejam com o conselho, seja com o sindicato, seja com associações. E essa abordagem, essa parceria que a gente está buscando com o sindicato, com Goiás, isso está sendo interessante para a gente. Novamente, agradeço muito a sua disponibilidade. Rafael, se tiver alguma coisa a dizer também. Somente agradecer, também os alunos da agronomia também estão bastante participativos aqui com algumas questões. Inclusive, eu queria perguntar se, caso algum aluno quiser entrar em contato com o senhor, pode chamar lá no Sinduscom, como que fica? Pode, claro. Marcar uma visita, Rafael, assim que for liberado. Perfeito. Que a gente puder voltar para a lida, a gente marcar uma visita lá no Sinduscom, verificar algumas obras com o César aí que a gente possa visitar. É só, tá tudo ok, a gente começa a voltar para essa vida ativa novamente, porque igual o senhor comentou lá no começo, networking é tudo. Ser rato de evento é tudo nisso aí. Networking é o caminho para o sucesso do futuro engenheiro e do engenheiro, e do arquiteto, do agrônomo, e do químico. É porque é assim, ó, e isso eu gostaria, assim, que quem estiver ouvindo tenha isso muito em conta. A situação para a minha geração, principalmente, foi muito fácil. Todos os meus companheiros falam que a gente sofreu demais, né? De fato, sofreu, mas nós tivemos oportunidades que as gerações de agora não vão ter. Por exemplo, quando eu cheguei em Goiás, cheguei aqui em 85, a cidade tinha 700 mil habitantes, tinha muita coisa por fazer, muita coisa foi feita. E então, assim, não existiam, a maioria das empresas que existem hoje, em 85 não existiam. Então, olha as oportunidades que surgiram, né? Então, nós somos uma geração, vamos dizer, de pioneiros, os que vieram, a geração antes da minha, mais ainda, encontraram tudo por fazer. Então, apesar de ter que trabalhar muito, logicamente, mas o mercado era muito aberto, tinha tudo por fazer. Agora, a turma que está entrando agora vai encontrar tudo mais ou menos feito. As empresas mais ou menos consolidadas, o mercado mais ou menos atendido. Então, você tem que ser muito mais, não é só trabalhar, não é só dar duro de manhã, de sol a sol, é ter mais conhecimento, ter o diferencial, ter a ousadia, né? Isso é muito importante, e principalmente aquilo que eu falei, participar de tudo, de congresso, de feira, de networking, de relacionamento, de entidades, ir nos lugares, ler, entrar na internet para ver coisas interessantes, né? Se instruir, ler bastante, comprar livros, ler os livros. Então, por quê? Porque você tem que ser diferente, você tem que ser algo mais além de suar. Só suar, infelizmente eu tenho que dizer, só suar não vai dar certo, é pouco, vai no máximo viver ali, mas para fazer a diferença, para realmente, por exemplo, você montar uma empresa e essa empresa virar mesmo, né, dar certo lá na frente, ela tem que ser diferente. Você não pode abrir só uma construtorinha ali, aqui nós fazemos casinha, aqui e tal, aí você contrata o pedreiro ali e nem treina ele, manda ele fazer. Não, desse jeito aí você não vai virar, não. Você tem que mexer com tecnologia, muita tecnologia, né, se agregar com pessoas que também entende, que conhece, fazer parcerias, isso é muito importante. Parceria, trabalhar em grupo, gestão compartilhada. Hoje em dia, para as coisas darem certo, só dão certo com grupos de pessoas. Pode ver uma coisa importante, se você vê hoje os grandes empreendimentos, nunca é um dono só, nunca é. É 2, 3, 4, hoje em dia está sendo 5, 6. Qualquer coisa, é um prédio,
Pode ser um prédio, pode ser um loteamento, pode ser um empreendimento, uma indústria, tem lá 5, 6, 7 grandes investidores e muitas vezes até um fundo que carrega com ele um mundo de investidor. Essa é a nova realidade. Por quê? Porque as coisas vingam com mais gente junta, mais gente pensando, e aí a coisa vira. Perfeito, muito obrigado pelas colocações. Presidente César, obrigado pela palestra. Obrigado, Paulo, pela participação. Está sem microfone, Paulo. Paulo, não sai o seu áudio. Obrigado, Rafael. Obrigado, César. E obrigado o Grupo de Comunicação da Fama, nosso marketing que está organizando todo esse evento. Walter, nosso amigo, tem nos guiado. Obrigado a todos. Declaro por encerrado. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal.